ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. E, finalmente, a engenharia como carreira de Estado, tal como está proposta aí num muito curto projeto de lei, na realidade só tem um artigo, e algumas contribuições que nós estamos fazendo a esse projeto de lei, tal como ele foi apresentado. Aqui nas preliminares, nós vamos ver, aqui nas preliminares, alguns dados fundamentais e referenciais. Brasil, população em torno de 200 milhões de habitantes, somos a 6ª ou 7ª economia do mundo. Há alguns tempos atrás, eu li uma notícia de ordem econômica dizendo que nós já tínhamos passado na frente da Inglaterra, mas depois, em função dessas variações de câmbio e outras coisas aí, econômico-financeira, nós retornamos à nossa posição. E há a pretensão de, até o ano 2020, o Brasil ocupar até a 5ª posição nesse ranking mundial do Produto Interno Bruto. Agora, apesar dessa condição e desses dados avantajados, os principais macroindicadores com os quais se lida o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento apresenta aí 2 índices referenciais de grande importância. O índice de Gini, que mede a concentração da desigualdade de renda. Nós somos um dos 12 países mais desiguais do planeta, apesar de sermos a 7ª economia mundial. E com referência ao Índice de Desenvolvimento Humano, que relaciona dados de expectativa de vida, educação e do Produto Interno Bruto per capita, o Brasil ocupa a 87ª posição entre 187 países. Então, existe alguma coisa de errado aí. Termos essa potencialidade econômica, essa população operosa e, com referência aos macroindicadores, nós ocupamos posições lamentáveis. E um fato novo dessa última década, que é o processo de retomada do desenvolvimento. Nós tivemos do ano 1980 até o ano de 2009 as chamadas décadas perdidas, nas quais os nossos índices, né, de crescimento do Produto Interno Bruto foram pífios. Além dessas colocações, surgem as primeiras indagações. Primeiro, quais os principais reflexos dessa promissora retomada e de sua desejada permanência no tempo, nos principais cenários do desenvolvimento da engenharia brasileira? E tem mais. Qual o papel esperado da engenharia na área pública e em que condições o mesmo poderá ser melhor protagonizado? E a segunda, haverá sentido em falar em engenharia na área pública? Ou, mesmo como profissão, ofício ou trabalho, a que se refere o inciso 13º do artigo 5º da nossa Constituição, deverá restringir-se a engenharia pública que estamos falando, às atividades da área privada e, quando demandada pela União, Estados e municípios, exercer um papel meramente instrumental e ficar sob o comando de agentes leigos, lotados em órgãos de controle legal, administrativo e financeiro.
Continuam as indagações. Haverá sentido em falar em estruturas de trabalho e planos de carreira montados na área pública para gerenciamento das competências do Estado na importante cadeia produtiva dos serviços e produtos de engenharia? Na área pública existe uma cadeia de serviços e produtos de engenharia. E essa cadeia está planilhada e ela se desenvolve a partir de determinados referenciais que nós vamos ver aí no transcurso. Quarta indagação. A atual organização das funções públicas na área da engenharia garante a defesa da incolumidade pública em relação aos acidentes nessa área, bem como a previne mais dos destruidores desastres naturais? Existe uma estrutura de defesa civil, por exemplo, construída a partir dos recursos da engenharia e nacionalmente, não apenas em Santa Catarina, porque aqui até pode ser que haja uma exceção à regra. O que se poderia dizer a respeito da essencialidade das atividades da engenharia em relação ao pleno desempenho das funções públicas? A essencialidade da engenharia. Há sentido em falar-se em carreira de Estado nessa área profissional? Aqui faço um pequeno parênteses para dizer que há 2 meses atrás nós lançamos um pequeno ensaio com o título de A Engenharia na Vida do Brasilino Patriota da Silva. Uma historinha para decodificar algo que vem sendo dito aí pelas lideranças profissionais, de que o nosso sistema profissional gerencia mais de 70% do produto interno bruto. Que história é essa? Como? Como é que a gente pode visualizar isso? Existe a maneira mais simples de dizer: olhe em torno e veja o que tem em torno, em qualquer local que você esteja, que tenha fugido à concepção, à execução, à implementação, à operação dos engenheiros. Mas essa historinha, ela conta a vida desse brasilino desde o momento que ele levanta, 24 horas na vida dele, e ele passando por todos os sistemas de engenharia, todas as cadeias produtivas da engenharia que se pode imaginar, ou muitas vezes nem se imagina quantas são. Outra indagação: e quanto às lideranças do sistema CONFEA e ACREA? Aqui temos um grande número delas. Que papéis lhe cabe desempenhar, tanto em relação ao permanente esforço visando a crescente qualificação profissional, como na persistente busca de maior interlocução política com os agentes públicos e privados? E, finalmente, a 7ª indagação: afinal, a manutenção do atual status quo interessa a quem? Construindo referências. Estamos agora nos aproximando mais do nosso sistema profissional. Então, essas colocações são imprescindíveis para que depois se fale, então, da engenharia como uma carreira de Estado. Então, nós temos essas referências que nós vamos ver na sequência. O sistema CONFEA e ACREA é o maior sistema profissional do Brasil, com uma complexidade do ponto de vista qualitativo também como nenhum outro possui. Aí está, 310 títulos profissionais. Aí que está a razão da grande complexidade do nosso sistema. O sistema dos médicos só tem um curso, um título de graduação, médico. O dos advogados só tem um título na graduação, advogado. Nós, na graduação, diretamente, com atribuições profissionais próprias, temos 310 títulos. E daí gera-se um contencioso dentro do sistema e as energias são mais gastas nesse contencioso que para o enfrentamento do inimigo comum,
que é o leigo, exercendo ilegalmente as nossas profissões. Depois temos aqui 2.200 conselheiros federais e regionais e respectivos suplentes, 25 entidades nacionais, com as suas perto de 400 ou 500 afiliadas nos estados, 600 entidades representadas nos plenários dos CREAs, 260 instituições de ensino também representadas no plenário dos CREAs, 27 conselhos regionais, a Mútua com as suas 27 caixas, 600 inspetorias e mais de 2.300 inspetores, 10 coordenadorias nacionais de Câmara Especializada e 168 câmaras estaduais. A caracterização da profissão tem outro aspecto interessante, é que a lei define, caracteriza a profissão do engenheiro, ainda o arquiteto constava, engenheiro agrônomo, são caracterizadas as profissões pelas realizações de interesse social e humano. E depois o nosso Código de Ética, na parte de baixo, estabelece que as profissões são caracterizadas pelos seus perfis próprios, pelo saber científico e tecnológico que incorporam, pelas expressões artísticas que utilizam e pelos resultados sociais, econômicos, ambientais do trabalho que realizam. Temos também, além disso, algo que na época que estávamos aqui no CREA de Santa Catarina e na universidade, esse quadro nós chamávamos de se correr o bicho pega, se parar o bicho come. São as responsabilidades profissionais que carregamos sobre os nossos ombros, ético-profissionais, técnico-administrativas, civis, penais, criminais. E o conjunto dessa responsabilidade, por si só, é determinante no estabelecimento da remuneração mínima. Quando a lei estabelece o salário mínimo profissional, eu pelo menos entendo que esse salário é para remunerar esse compromisso, com essas responsabilidades que nós, por força da profissão que escolhemos, carregamos nos nossos ombros. E vale a pena citar também mais uma diferença que existe entre a nossa profissão, reconhecida já no nosso Código de Ética, e a profissão do médico e do advogado. O advogado dá acompanhamento aos processos e não se responsabiliza pelo final da causa. O médico, ele dá tratamento àqueles que o procuram e não se responsabiliza pelo restabelecimento total do seu paciente. O único profissional que tem responsabilidade com referência ao resultado final é o engenheiro. Ele faz um projeto, leva à execução, tem que garantir que aquele projeto, tal qual como projetado, foi adequadamente executado, que os materiais aplicados são aqueles que constam do memorial técnico, da especificação dos materiais. Então, ele, dentre esses 3 citados, para ficar só em 3, é o único que tem responsabilidades finalísticas. Chegamos então aqui agora. Afinal, já estamos em condições de responder à indagação? É uma pergunta. Se existe espaço profissional e institucional para a engenharia dentre as carreiras de Estado? Porque pela situação atual, parece que não existe. Pelo aviltamento ao qual foram relegadas essas profissões no âmbito das administrações públicas, parece que não existe. Pelo fato dos 5.600 municípios do Brasil, a metade desses municípios não tem um engenheiro na estrutura da prefeitura, parece que não existe. Não é? Ou ainda, a pergunta, e essa que é a pergunta fundamental em função da qual vamos desenvolver as respostas. Por que há necessidade social na maior participação da engenharia na área pública? Se as leis do Brasil valessem, né? Afinal de contas temos 42.876 leis,
muitas das quais não pegaram, a nossa lei que regulamenta a nossa profissão, 5194, de 1966, diz no seu artigo 1º. Essa resposta poderia parar aí. Artigo 1º da lei 5194. As profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo são caracterizadas pelas realizações sociais, humanas, referentes aos empreendimentos, daí cita uma relação de empreendimentos. Então vamos ver por que há interesse social. Ou seja, vamos ver aqui os porquês. Primeiro porquê. A eficiência, eficácia e efetividade da administração pública depende diretamente da existência e da qualidade, e ali tem uma cadeia, né? Quase uma taxonomia das coisas em que a engenharia, da qual a engenharia participa. Vindo do mais importante, do maior para o menor, nós teremos ali, em primeiro lugar, projeto de nação. Sem projeto de nação, provavelmente a nação não existe na sua plenitude. O projeto de nação, uma vez existente, ele se desdobra em políticas públicas. Então, basta abrir a nossa Constituição e ver já o mandamento constitucional com referência a uma série de políticas públicas. Política de ciência e tecnologia, política de habitação, política de desenvolvimento urbano, política de desenvolvimento social, política de meio ambiente, não é? Então, as políticas públicas. Depois, as políticas públicas vão se desdobrar em planos de governo. O governo federal, estadual, municipal, são aqueles que se comprometem a implementar políticas públicas. Para isso que existe o governo. E as eleições existem para eleger os governos e mudar os governantes na eleição seguinte. Caso o projeto de nação não esteja sendo seguido, ou pelo menos não exista algo palpável, as políticas públicas não passem de peças de ficção e os planos de governo sejam realmente consistentes. E os planos de governo vão se desdobrar em programas e projetos dos empreendimentos públicos. E esses programas e projetos vão ser levados à execução. E depois da execução, tem a conservação e manutenção do patrimônio público. Se vocês forem no site do Sinaenco, é o Sindicato Nacional das Empresas de Consultorias, lá tem um banner que fala das obras com prazo de validade vencido. E nesse banner existem denúncias de não sei quantos agora, 10, 12 estados, inclusive Santa Catarina, na qual são apresentadas pontes, viadutos, túneis, prédios públicos, com ferragem à vista, com fora do prumo, ameaçado de cair. É uma denúncia pública em 12 estados, feita pelo Sinaenco. E diz mais respeito aqui à conservação e manutenção, que são também atividades de engenharia que precisam ser seguidas rigorosamente. Então, o primeiro porquê é dar uma visão do maior ali para o menor, para que todos, e estamos aqui entre engenheiros principalmente, todos podem visualizar já as implicações das nossas atividades com tudo isso. O segundo porquê. Porque no âmbito da União, dos estados e municípios, as atividades de supervisão, coordenação, planejamento, fiscalização e controle de serviços de engenharia não podem ser objetos de processos de terceirização. Elas devem ser assumidas pelo poder público e diretamente implementadas. Aqui não se está defendendo nenhuma política liberal ou neoliberal, nem social ou neossocial, mas apenas deixando claro as funções
de engenharia que devem fazer parte dos vários níveis da administração pública. O terceiro, por quê? Para assumir tais encargos, o poder público precisa desenvolver um intenso programa de profissionalização, capacitação e valorização de seus servidores e empregados. A profissionalização estará sempre na dependência de uma adequada organização de plano de carreiras, cargos e salários, seguida da competente implementação de processos de capacitação e treinamento. E a valorização do servidor público significa dar visibilidade à sua função relevante e protegê-lo dos inúmeros fatores de pressão que permanentemente o cercam. Alguém perguntaria, e por que a administração pública brasileira, nos 3 níveis, está deteriorada, aviltada? Não é? Ainda essa semana, estava me falando alguém lá em Brasília, de que tomou conhecimento de um concurso para contratação de engenheiros numa capital de um estado, oferecendo o salário de R$ 1.950. Então, provavelmente não tem nem profissionalização, plano de cargos e muito menos valorização. E depois nós vamos ver que essa valorização também não é uma coisa absoluta, é uma coisa relativa. Porque nós vamos ver que nos quadros, planos de carreira, cargos e salários que tem no setor público federal, determinadas profissões relacionadas a controle contábil, fiscalização administrativa, possui salários iniciais bem avantajados. Mas 3 razões que são cogitadas aqui para justificar isso, que esses planos de cargos e salário têm deixado profundas raízes os vieses bacharelesco e monetarista da formação brasileira. Isso é algo que nós já sabemos desde a chegada de Dom João VI, em 1808, com a corte portuguesa, até os tempos do Império, depois passando pelos primeiros anos da República, e até agora nós temos as sequelas disso. A formação de bases conceituais e programáticas dos atuais planos de cargo e salário da administração pública sofreu as influências justamente do período recessivo das chamadas décadas perdidas. A cultura política administrativa ainda se ressente das práticas do aparelhamento do Estado pelos partidos ocupantes do poder. Isso aí é um artigo do Bresser Pereira, não é? Que tinha o título Onde estão os engenheiros? A crise da engenharia brasileira começou na grande crise financeira da dívida externa dos anos 80. No início dos anos 90, no governo Collor, o desmonte do setor de engenharia do Estado acelerou-se. Dizia-se então que estava havendo o desmonte de todo o governo federal, mas não foi bem assim. Há 4 setores no governo: jurídico, econômico, social e de engenharia. Isso é o Bresser que está falando. Ninguém tem força para desmontar os 2 primeiros, jurídico e econômico. Seria possível desmontar o setor social, mas com a transição democrática e a Constituição de 1988, ele passara a ser prioritário. Restava o setor de engenharia. Foi esse o setor que se desmontou, enquanto se privatizavam as empresas. E desde então, não se remontou mais. E isso aconteceu tanto na área pública, como
os grandes órgãos lá que desenvolviam a engenharia, e muitos deles tinham até os chamados projetos de reserva. Qualquer governo novo que chegasse poderia se valer já de um grande trabalho desenvolvido na década anterior. Isso por conta dos contratos que haviam com as empresas de consultoria. Tudo isso foi desmontado. Quarto, porque a retomada do desenvolvimento repercute intensamente na demanda dos serviços e produtos de engenharia no país. Há uns dias aí, numa reunião lá com deputados da Frente Parlamentar de Engenharia, Arquitetura e Agronomia no Congresso Nacional, que está dando apoio a esse projeto e outros, eles ficaram impressionados em ver essa relação, não é, que nós vamos mostrar agora, exemplificando essa demanda de engenharia, que deve ser respondida aí pelos poderes públicos dos diferentes níveis. Apenas vamos citar o título central do item. Na área de transportes, na área de saneamento, todo esse desdobramento, na área de energia, na área de comunicações, na área de cidades e desenvolvimento urbano, e aqui vale repetir que a maioria dos municípios do Brasil não tem profissionais da engenharia a seu serviço, desenvolvimento e inovação industrial, na área do desenvolvimento agrícola, na área do desenvolvimento científico e tecnológico, na área da meteorologia, uma área cada vez mais importante, na área da geografia, na área da geologia. Então, a retomada do desenvolvimento repercute intensamente na demanda de serviços desses produtos. Ainda, a engenharia deverá obrigatoriamente estar presente na estrutura e nos mecanismos de governo, sempre que se tratar de projeto de nação. ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mutuar, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA.